Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo aí? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro workshop, trazendo aí o nicho voltado ao home care. Eu me chamo Michael, prazer. E a partir de agora a gente vai começar a conversar e trazer aí alguns assuntos à tona, tá? Foi um dia bem atordoado para nós em questão de levantar todo esse conteúdo. Eu acredito que tudo que eu falar aqui precisa fazer muito sentido para vocês, né? Não é à toa que nós filtramos e nichamos isso somente para o home care. Então, já para a gente começar aí com a nossa dinâmica, gostaria que vocês enviassem aí no chat para gente qual que é a região que vocês são, as regiões aí do Brasil. Eu vi que tem bastante gente inscrita de vários lugares do Brasil. Só pra gente interagir, comenta aí pra mim saber de onde vocês estão nos ouvindo. Por favor. Ó, aí sim, pessoal. A Letícia de Juiz de Fora. Ó, bastante gente de São Paulo também. Pessoal, sem muitas delongas, né? Acredito que o tempo de vocês é super valioso. Então já vou começar aí trazendo para vocês os temas que nós vamos abordar. Kelly, São Paulo, sejam muito bem-vindos, tá? Vivante Cuidar. Ah, o pessoal da Vivante está presente. Sejam muito bem-vindos, time. Bom, o que nós vamos abordar aqui então, né, na nossa apresentação, no nosso workshop? Né, nós vamos trazer então um cenário real desse mercado grandioso do home care. Né? Nós vamos pontuar aí também alguns erros que travam o cenário do crescimento dessas empresas. Né? Tem o pessoal aí que já tem de convênio, né? E aí eu vou mostrar para vocês aí algumas dinâmicas voltadas aí como que a gente pode sair dessa dependência. Ó, enfermeira e gerente de relacionamento médico da Vivante, sejam muito bem-vindos. Outra coisa também, né? As estratégias para a gente atrair pacientes particulares, eu acredito que isso é muito interessante, né? Vamos falar também sobre construção de autoridade no mercado e também como nós vamos fazer para identificar erros na operação de venda, tá? Então acredito que é um conteúdo muito repleto. Pega o caderninho e a caneta aí e bora aprender, né? Bom, eu acho muito interessante eu me apresentar, né? Quem é esse carinha que decidiu fazer um workshop para falar de home care? Eu tô aqui há anos no mercado e nunca ouvi falar dele. Então vamos lá. Eu sou o Maicon, tenho 24 anos e a minha jornada no home care ela começou em 2021. Todos aqui conhecem o cargo de escalista, né? Eu era escalista, cuidava de todo aquele caos de fechamento de escalas e era uma loucura, como vocês mesmos sabem, né? De 2021 para 2023 eu fui promovido a coordenador de escalas. Ou seja, depois de me matar ali com muita loucura de fechamento de escala, eu virei coordenador. Então, desde então, eu comecei a cuidar aí de várias carteiras, de vários convênios, terceirizando para várias prestadoras. E, inclusive, tem algumas empresas presentes aqui que são prestadores, né? E depois disso, eu fui para auditoria, né? Dentro desse período, eu cursava marketing, me formei em marketing em 2024, né? E meio que me formei, mas eu já trabalhava com home care e eu falava, meu, como que eu posso encaixar isso aqui dentro, né? Foi onde eu comecei a identificar, estudar ali algumas métricas, alguns comportamentos desse nicho e comecei a entender que de fato o home care ele tem muita dificuldade, ele tem muita dependência em alguns quesitos, né? Então antes que vocês achem aí, eu não caí no home care pelo marketing, tá? Eu vim da operação e eu sei aonde dói. Então por esse motivo que eu convidei vocês para participarem aí com a gente desse workshop. Vamos lá? Bom, nosso primeiro tema. Vamos trazer aí o cenário atual do home care então, né? Bom, sabemos aí que o cenário atual ele veio de um crescimento acelerado, né? A nossa demanda ela cresce no Brasil com envelhecimento e com muitas doenças crônicas, né? É o que traz aí a possibilidade de nós assumirmos uma internação domiciliar ou uma deshospitalização e tem empresas aqui que fornecem outros tipos de serviço também, né? Alta demanda e pouca visibilidade. Né? Eu sei que também tem cenário ali que muitas empresas preferem estar escondidas, né? E a gente sabe ali no fundo o segredinho delas, mas eu acredito que não tenha ninguém aqui assim. Né? Então muitas empresas elas
acabam não ficando visíveis no mercado. Então, se ela não é visível, ela não tem ali um bom posicionamento, né? Muitas empresas, quando decidem iniciar a sua trajetória com home care, elas ficam muito dependentes de convênio. E aí vai ser um conteúdo muito interessante que eu vou trazer para vocês, para mostrar e ajudar vocês a enxergar isso daí com outros olhos, tá? Porque a gente sabe que o convênio ele deixa a gente com uma margem muito baixa, né? Sem contar ali o atraso e o alto risco financeiro. E o mercado em transformação. Né? Nós sabemos que aí com a tecnologia muitas coisas vêm mudando, a rotatividade ela vem aumentando, profissionais insatisfeitos e a gente fica ali desesperado, caramba, como que eu vou fazer para melhorar esse meu posicionamento? Como eu vou fazer para gourmetizar o meu setor aqui, fazer com que esses profissionais fechem essa parceria conosco, né? Então, através dessa linha do tempo, nós identificamos, vivenciando o mercado de dentro, tá? Que as empresas com muito potencial, mas elas são travadas nesse crescimento, estão paradas, né? É uma demanda que existe, mas ela não tem uma previsibilidade de novos pacientes. A gente fica refém ali do convênio, mandar um PAD e com esse PAD a gente fica ali meio que perdido e é um valor muito baixo, é um PAD que eu não consigo fechar, é uma localização de baixa complexidade, enfim, vários fatores aí que entram para atrapalhar a nossa prospecção. Tem muitas empresas que estão aí fortemente dependentes de convênios para faturamento. Né? Isso é um cenário muito triste, porque a gente sabe os riscos que a gente assume, ainda mais quando é tratado ali a liminar judicial. Né? E também temos o mercado aí crescendo, mas tem muita empresa estagnada. Isso eu falo numa direção de 3 anos atuando somente com marketing voltado a home care, e eu vejo que tem muita empresa estagnada. Tá? Então, só para a gente resumir esse tópico, o que trava o crescimento dessas empresas? Falta de paciente, dependência de convênios e também a ausência de posicionamento. Tá? Vamos lá então. Agora a gente vai iniciar aqui, pessoal, um assunto bem delicado. Eu sei que para algumas empresas isso pode não fazer sentido, ainda mais voltado à agência de cuidadores de idosos que não atendem convênios, ou se atendem ali uma margem muito específica do convênio. Mas eu vou mostrar para vocês aqui um cenário bem diferente. Acho que nada do que eu vou falar aqui foge da percepção dos senhores, né? Mas seria bem interessante que vocês compartilhassem isso comigo também. Então vamos lá. O problema ele não é atender o convênio. A gente sabe que o convênio ele gera demanda, né? Mas é depender deles. Então o convênio ele não foi feito para te enriquecer. Sua empresa ela não vai enriquecer com o convênio. Você vai ficar ali estagnado numa rotatividade, onde a qualquer momento o convênio ele pode romper ou o paciente pode virar óbito e a gente sabe que isso traz problema para nós também, né? Eles controlam muito a questão de preço, prazo e regras. Eu não sei vocês desse lado aí, mas eu quando participei da auditoria era super comum eu ver aí grandes convênios atrasando 30, 90 dias para pagar uma folha, sem contar as glosas que ocorriam ali no meio. Então eu falava, caramba, qual que é o tipo de solução que essas empresas de home care elas tendem a oferecer, mesmo fortificando parceria com grandes convênios, e elas ainda são deixadas na mão. Comecei a identificar que essas empresas elas ficavam para trás. Isso é um cenário muito triste, a gente sabe, mas foi ali dentro que eu tive um estalar de dedos assim, eu falei, não, eu preciso entender mais a fundo como resolver esse problema, né? A gente sabe que lá dentro a gente assume o risco, né? A gente assume a operação e assume custo também. Nós que estamos ali dando a cara a tapa, então o convênio ele me mandou um PAD, eu fechei esse PAD, criei vínculo com os profissionais que estão atendendo aquele paciente. Vai chegar o dia de pagamento, aquele profissional vai contar comigo. E não vai resolver o problema eu citar para ele que o convênio não me repassou nenhum tipo de valor. E por muitas das vezes nós sabemos que isso pode gerar até um conflito, né? É muito desconfortável, a gente sabe. Então, sabemos aí que é ruim, é crucial, é triste, mas a gente acaba assumindo porque é a nossa empresa que está ali assumindo a cara a tapa, né? E também quem depende de convênio não consegue controlar o teu financeiro. Eles não têm ali um controle mediano do que está rolando por dentro do financeiro, sem contar que nós sabemos que o que mais acontece, além da rotatividade de profissionais, é o valor diferenciado e a questão do deslocamento, são valores que não são repassados do convênio para nós, né, e acabamos aí que arcando com esse prejuízo. Então, para resolver um furo inesperado, a gente oferece o valor por um valor maior, né, o plantão por um valor maior para esse profissional,
e a gente acaba ali ficando de mãos atadas, né? Tem alguém aí que vivencia esse cenário? Vai mandando aí pra mim saber se eu tô falando a linguagem certa com vocês, tá? Bom, vamos falar do que interessa. Como que esse convênio ele tira dinheiro da gente? Porque se o meu paciente ele está pagando uma parcela de R$ 1.500 e só a minha folha de pagamento com os profissionais mais equipamentos está dando R$ 12.000, como assim? Quem está ganhando em cima disso tudo? E aí eu vou trazer para vocês esse cenário de análise, do convênio. Então vamos colocar aqui 4 situações. Né? Nós temos a liminar judicial. Né? Nós sabemos ali que é um atendimento imediato, sem negociação, porque a partir do momento que o paciente ele ganha liminar, o convênio ele tem que se virar a todo custo e fornecer a internação domiciliar para ele. O que isso acontece? É o início sem controle e sem custo, né? Sem controle de custo. Né? As glosas. Né? Muita gente sabe aí que um profissional deixar de carimbar um prontuário é motivo de um procedimento não ser pago. E geralmente não é só um procedimento, não. É um mês inteiro. Então a gente tem ali uma quebra no nosso faturamento de 15, 20 mil reais por uma glosa, por um profissional que não carimbou o prontuário. Né? Isso porque envolve liminar judicial também. Então acaba sendo um procedimento não pago e um prejuízo direto. Né? Um cenário bem triste para a gente. Esse atraso de faturamento são pagamentos que ocorrem fora do prazo. Né? E futuramente eles acarretam aí uma falta de caixa, né? E também o cancelamento. A gente sabe que o convênio a qualquer momento ele pode cancelar esse nosso atendimento, né? Ele cancela ali o nosso atendimento e aí eu tenho um encerramento ali mediano e a partir daí eu já não consigo mais fazer esse atendimento, né, recorrer. Então o que o pessoal faz, né? Mas acaba acontecendo a gente ter uma perda repentina de receita, né? Então vamos para o próximo tópico. A solução que nós encontramos, né, o mercado ele não escolhe, né, o melhor. Ele vai escolher a empresa que é mais percebida. Isso a gente sabe. Então quem sabe que quem não se posiciona, ele não é lembrado, ele não é indicado e automaticamente também não é escolhido. Tá? Então essa é a solução que nós temos aí para apresentar para vocês nos próximos slides. Espero que vocês continuem aí, né, a assistir. Bom, na nossa concorrência entre o atendimento pelo convênio e o atendimento particular, né, nós entendemos que enquanto eu estou dependendo ali do convênio, a gente aceita o preço que eles dão. Né? Eles enviam para a gente ali um PAD, ó, eu preciso do fechamento com esse valor, e é isso, a gente vai ter que se virar para fechar o PAD em cima daquele valor. Só que a liberdade que eu tenho pelo particular é quando eu ofereço o meu valor e o mercado ele aceita o meu preço. Né? Então isso é muito interessante, até para o pessoal aí que está disposto e disponível aí a investir em marketing ou em tráfego pago para atrair pacientes particulares. Vou trazer aqui um comparativo, essa parte vai ser bem legal, tá? Vamos comparar então quem são os pacientes do particular e qual é o paciente do convênio. Então eu vou trazer aqui 2 amiguinhos nossos, né? Nós temos aí o João e o Francisco. O João ele é um paciente particular e o Francisco ele é um paciente de convênio. Então eu percebi que pelo João é muito fácil eu ter aceitação de sugestão. Por exemplo, eu vou sugerir ali algo diferente, ou uma escala reduzida, ou algo que possa possibilitar ali o paciente e a família vai acatar. Porque né, eles contrataram um atendimento particular, então a tendência deles aceitarem sugestões ela é bem maior. Nós temos um auto ticket também. Quando nós direcionamos o nosso tráfego pago e o nosso marketing para o público que tem o poder aquisitivo de compra para pagar o valor que nós cobramos no atendimento particular, nós temos esse aumento de ticket. É o que toda empresa avisa, é o que toda empresa busca, né? E é o que nós queremos ensinar para vocês aqui hoje, tá? Também o pagamento previsível, né? Eu não corro aquele risco, porque se eu não ter aquele pagamento, eu não vou ter só uma glosa. Eu posso encerrar a parceria ou o contrato com aquele familiar e vai ficar elas por elas, né? Aquele termozinho que as pessoas costumam usar. Então eu não corro tanto risco em questão de faturamento, sem contar que nós somos muito mais abraçados quando o paciente ele vem de forma particular. E por último, a baixa rotatividade. Nós sabemos que pelo convênio, né, pelo fato do convênio estipular para nós o valor que tem que ser cobrado naquele atendimento, geralmente a gente estipula aquilo dentro de um pacote. Mas num contexto geral, eu tenho um valor muito baixo, uma margem muito baixa para trabalhar em questão de valores de plantão. O que acontece? Eu não tenho profissionais satisfeitos.
Eu vou ter auxiliares e técnicos de enfermagem que, por encontrarem um plantão de R$ 5 a mais, ele me abandona. Né? Não sei aí, mas o pessoal aqui de São Paulo vai estar de prova para concordar comigo. Aqui em São Paulo, o que nós mais temos são profissionais rotativos, profissionais que rodam a todo momento. E hoje ele está com a gente, amanhã ele pegou um plantão que custa R$ 5 a mais. E questão até de flexibilidade de pagamento, né? Tem convênios que liberam ali o pagamento do dia 31 do mês subsequente. Nós sabemos que o profissional está cada vez mais inteligente, então eles acabam fugindo dessa percepção. Só que eu também tenho aqui o Antônio, que ele é paciente de convênio, né? Eles têm uma alta exigência. Eu já vivenciei cenários onde o familiar ele colocava o profissional trancado dentro do quarto com o paciente e deixava ele lá trancado 12 horas. Você só vai sair quando você encerrar seu plantão. Detalhe, se não tiver rendição, você vai ficar. Então, assim, a gente já teve aí uma alta exigência, né? Profissionais insatisfeitos. A gente sabe que os profissionais da área da saúde já não são um público fácil de lidar, né? Então, quando a gente corta, assim, alguma liberdade deles, isso pode acarretar pra gente até problemas, né, jurídicos. Isso daí vocês sabem que é verdade, né? Então, tem um baixo ticket, porque geralmente as empresas, por atender convênio, elas têm uma margem ali de 18 a 25% de lucro em cima desse atendimento, né? Sem contar aquele cenário que eu já apresentei aqui anteriormente, que são valores diferenciados, às vezes por questão da emergência, o profissional ele fala que ele só vai se eu pagar um Uber para ele se deslocar. Então são valores aí que acabam saindo do meu fluxo de caixa e no final do mês eu estou somando ali 30, 50 mil reais em prejuízo. Isso é um cenário muito comum, tá, pessoal? Para o pessoal ainda que não atende aí uma demanda alta, é uma rotatividade que infelizmente acontece. Eu também tenho um pagamento incerto, porque como eu apresentei aqui para vocês anteriormente, né, qualquer motivo o convênio ele pode glosar o meu atendimento, né? Então eu tive ali uma folha completa de 31 dias de atendimento, tive uma equipe 100% fechada comigo, mas chegou no próximo mês, o convênio falou que vai glosar porque a dona Maria não carimbou o prontuário. E da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Do meu fluxo de caixa, da minha reserva, dos valores que eu estava ali juntando para futuramente investir em outro negócio. Isso é muito desconfortável e é um cenário atual. E também a alta rotatividade. Foi como eu falei, né, os profissionais eles têm muito essa tendência de rotatividade por questão de valores de plantão. Né? E é isso que nós queremos romper e ajudar vocês aí a reduzirem. Tá bom? Então, encerrado aí mais um tópico, né? Hoje a gente está bem rápido, porque eu quero mesmo utilizar aí o final para tirar a dúvida de vocês. Então é interessante que vocês participem aí no final, tirem dúvidas, tá bom? Mas eu vou falar para vocês aí como que a gente faz para atrair esses pacientes particulares. Eu preciso saber onde eles estão, né? Eu preciso entender como que eu vou fazer para alcançá-los. Então, antes disso, eu quero que vocês respondam aqui no chat. Vamos de dinâmica. Quero que vocês passem aí para mim quantos pacientes vocês querem alcançar até dezembro de 2026. Maicon, hoje eu já tenho 100 pacientes. Eu quero atingir mais 300. Fica à vontade, só manda aqui pra gente. Maicon, eu tenho 5 pacientes ainda. Eu quero chegar a dezembro com uma média de 30 pacientes. Manda aí pra mim também. É interessante que vocês participem disso com a gente também, tá? Eu conversei com uma moça anteriormente, né, nós passamos ali um diagnóstico para ela. Ela falou: Maicon, eu tenho um paciente e eu quero que você me ajude a alcançar 5 pacientes. Se a gente chegar a 5 pacientes, eu vou te pagar um japa. Falei: caramba, um japa? Falei: não, mas legal, né? É um bom começo. Quem sabe com 30 pacientes a gente faz uma viagem, né? Mas é interessante essa participação aí de vocês pra gente entender, né? Legal, a Vivante aí, ó, super atenciosa. Deixa eu ver aqui. Ó, 10 pacientes de 24 horas, mas um número tão alcançável assim. Isso aí, Vivante. Eu vou chamar vocês de Vivante porque assim, vocês são referência, né? Ó, temos sonhos exatamente, né? Se a gente pode sonhar e não custa, pra que eu vou ficar limitando, né? Ó, gostaríamos pelo menos 300 pacientes. Legal. Se a gente escalar aí uma média de 10 pacientes entrando, que é o cenário dos nossos clientes aqui, né, Letícia? A gente pode escalar isso daí num ano e meio por aí. Podemos ter 500 pacientes, mas o ideal é termos profissionais preparados para atendê-los. E é exatamente isso que nós citamos aqui anteriormente, time da Vivante. Aqui quem falou foi a Franciele, né? Isso é muito interessante, né? E é um caso que realmente acontece.
Porque, por exemplo, o convênio, ele pode migrar para mim hoje 70 PADs. Ó, os profissionais são esses, os PADs são esses, atende aí. Mas, caramba, o valor não tá legal. E essa é a liberdade que o pessoal que vende atendimento particular tem. Porque ele já inclui ali, por exemplo, paciente de média complexidade. A gente sabe que uma média de pagamento aqui em São Paulo, tá? É R$ 150. E aí eu falei, não, beleza, tem um familiar aqui me solicitando orçamento, eu vou colocar dentro do pacote o valor do plantão a R$ 180. Beleza, eu tenho aí um aumento de R$ 30, sai na frente do convênio. Então qualquer profissional que já atende por convênio ganhando R$ 150, ele fecha comigo a 180 e já era. Entendeu? E assim, eu não corro o risco daquele familiar querer negociar com os meus profissionais, porque nós já direcionamos o anúncio para público que tem poder aquisitivo para pagar a nossa gestão. Não só para pagar profissional, até porque se acontece algum imprevisto, é a nossa responsabilidade que está em jogo de repor outro profissional. Então eles não querem ter dor de cabeça, né, de ter que repor outro profissional. Eles vão ter um valor ali aquisitivo, um poder aquisitivo para pagar o nosso serviço. Né? Isso que é interessante. Bom, continuando aqui. Bom, eu trouxe aqui para vocês um cenário do iceberg. Eu sei que vocês conhecem, né, o iceberg, ele é bem famosinho. E aí o que, que acontece? Quando se trata de marketing para home care, os donos ou os gestores, eles olham aqui para o topo. Então eles se preocupam muito com um post bonitinho. Ah, no Instagram ele precisa estar muito bonito, porque aí os familiares vão entrar e vão querer comprar. Isso é legal, mas não tem só isso. SEO no Google. A gente sabe que uma empresa bem posicionada lá no Google, ela tende a alcançar o topo do Google, né? Além do tráfego pago. Então o que, que acontece? As empresas elas olham para o SEO também. Bom, quero posicionar minha empresa de uma forma legal aqui no Google. Isso é interessante. E o tráfego pago, né? Eu sei que aí tem empresas que já investem em tráfego pago. E um dos casos que a gente mais pega aqui, meu time está aqui com a câmera ligada e não deixa eu mentir, são de empresas que já investem em tráfego pago, só que não tem retorno. Aí eu vou apresentar para vocês aqui no final do slide o que está chegando para essas empresas aí, tá bom? Então eu tenho, além desse iceberg, o que não está sendo visto. Clareza de posicionamento. Tem muita empresa, pessoal, que foca em ter um post bonito, em falar 3 motivos do porquê você deve contratar o meu home care, ou até mesmo, hoje é dia do enfermeiro, tal. É legal essa lembrança, tudo mais. Só que o cliente, ele não quer saber que eu lembrei do dia do enfermeiro. Ele precisa de uma clareza no meu posicionamento. Ele precisa consumir o meu conteúdo como solução. Ele precisa agregar valor naquilo que ele está lendo. Ele precisa ver a minha empresa diferente das demais e falar: não, essa empresa vai resolver o meu problema. E tudo isso é ajustado com posicionamento e com clareza. Tá? A definição de público é muito interessante. Né? Tem algumas empresas aí que estão recebendo orçamentos de casas de repouso e, cara, eu não tenho casa de repouso, eu sou um home care, eu sou uma agência de cuidador de idosos. Por que estão me procurando para casa de repouso? Isso daí é um público não definido, tá? E isso acontece bastante com as empresas que nos procuram, tá? É um cenário bem legal assim de ser discutido e a gente vai trazer aqui para vocês também. Estrutura comercial. Tem muita empresa aí que vende, mas não sabe vender. E, Maicon, o que você tem de solução aí pra gente? Calma que vocês estão ansiosos, a gente vai ensinar vocês a vender também, tá? O processo de atendimento ele é interessante. A gente precisa ter um processo nessa venda. Não é só falar, eu vou cobrar R$ 13.000 para atender seu pai aí. Não, não, não. Tem que ter um processo, tá? E além desse processo, tem que ter uma constância estratégica também. Né? Eu preciso ter uma estratégia por volta dessa venda. E, afinal, né, uma análise de dados. Tem muito empresário que está ocupado fechando escala e não tem tempo para analisar esses dados. Gente, acorda, pelo amor de Deus. O nosso mercado atual, nesse século XXI, em específico 2026, são tendências que tendem a romper e tirar muita empresa de jogo. É interessante que vocês consigam se destacar dos concorrentes, tá? E é por esse motivo que nós, da Auditório, só atendemos esse nicho. Então é isso que eu preciso que vocês entendam. Michael, onde que está esse paciente particular? Como que eu vou achar ele? Então nós trouxemos aqui 4 tópicos, numa ordem, né, para vocês entenderem. Então o primeiro tópico 1, ele está no Google. Ele vai estar no Google. O cara que precisa de alguém para cuidar do pai dele, ele não é um público de 25 anos.
É um rapaz que já está ali na beira dos 40, 45 e a comunicação dele não é tão tecnológica, ele vai procurar você no Google. Então é interessante que você consiga se posicionar e otimizar o seu SEO do Google para que você apareça para quem quer comprar o seu produto ou o seu serviço. Redes sociais também. O que, que acontece? Eu vi aqui no meu Instagram que tem uma empresa, eles cuidam de idoso em casa. Mas cadê o site deles? Tá no Google. Então, assim, mesmo que ele ache a minha empresa pela rede social, ele vai no Google saber quem é a minha empresa, o que eu faço, qual é o meu diferencial. Então é interessante que vocês estejam posicionados lá também. Família do paciente. A gente sabe que tem muito familiar aí que indica de um para o outro. Então, hoje eu atendo um paciente que a mãe dele, né, eu atendo um paciente, o filho dele, o filho dela tem um amigo que também precisa de alguém para cuidar. A gente sabe que a indicação funciona. Só que a gente não pode depender disso, gente. Pelo amor de Deus, não pode ser uma dependência pra gente, tá? E por último, parcerias e indicações médicas. Isso é muito interessante, tá? É muito interessante que inclusive no nosso diagnóstico nós vamos ensinar vocês a fechar essas parcerias aí com os médicos e com os enfermeiros que estão atuando dentro de hospitais. Tem algumas empresas aqui que já usam, eu sei, mas a ideia é a gente ensinar mais a fundo qual estratégia deve ser usada, tá? Para que isso seja uma parceria duradoura. Tá. Qual que é o momento da decisão desse cliente? Quando que o filho da Dona Maria decide contratar o home care para a mãe dele? Com a alta hospitalar, isso não é nada assim fora do contexto, gente. Coisa que você já sabe, tá? Então, se eu já tenho aqui o momento da decisão, que é a alta hospitalar, ou um diagnóstico recente, ou até mesmo um agravamento clínico, qual que é a estratégia que eu vou utilizar para que esse familiar ele vai aderir o meu conteúdo e ele vai identificar que aquele é o momento da decisão de contratar a minha empresa. Isso está muito correlato com o atendimento particular, tá? Então é muito interessante que nós consigamos identificar, né, em cima desse momento da decisão, qual a estratégia correta para que isso aconteça da melhor forma, tá bom? E aí, eu vou trazer para vocês aqui esses 4 erros. Erros que afastam o paciente. E eu quero que vocês tirem print se for necessário. Mas, ó, o pessoal não leva a sério por filmador, viu, gente? Não leva a sério. Empresa que não sabe se posicionar. Empresa que não fala a linguagem correta. Empresa que está falando de tudo menos do conteúdo que eles precisam aderir. Perfil amador, eles pulam pro próximo. Falta de informação. As empresas elas precisam muito que a sua empresa ela esteja informando 100% o que ela faz. Eles precisam olhar para a tua empresa e falar, cara, isso é referência. Essa empresa se preocupa, né? Comunicação genérica afasta muito esses pacientes, como por exemplo aquele cenário que eu citei aqui anteriormente. 3 erros que afastam, ou 3 motivos do que você deve contratar a minha empresa. Motivos assim, são comunicações genéricas, toda empresa faz isso. Então o seu cliente ele não quer ver a sua empresa como mais uma que está fazendo isso. Tá? Então isso afasta muito o cliente. E também a demora do atendimento. Isso é um caso que acontece muito. Eu, Letícia e Marcos, nós fazemos muito esse teste de chamar várias empresas se passando por cliente e nós vemos que muita empresa está perdendo dinheiro porque não tem estrutura no atendimento. Não está atendendo corretamente ou falha ali na primeira abordagem. A gente sabe que o primeiro contato é o momento que nós temos que garantir que eles estão gostando daquilo que eles estão vendo. É o momento que eu tenho que garantir o valor do meu serviço. Vamos lá, preço e valor são totalmente diferentes. Preço é o que eu cobro, o valor é o que eu entrego. Então eles precisam entender o valor do meu serviço antes deles ouvirem o preço, tá bom? E aqui nós sabemos que o Google ele é a mina do ouro. Né? A gente sabe que, Maicon, se ele está lá no Google, qual que é o esquema então? Então vamos lá, por que, que eles são mina de ouro? Quem busca lá, ele já quer contratar. Ele já sabe o que a sua empresa faz. Ele só quer entender o porquê ele deve contratar a tua empresa e não a empresa que apareceu embaixo da sua. A gente sabe que o cliente ali no desespero, ainda mais de segunda, terça e sexta, que são os dias de maiores buscas, eles estão ali a todo custo, todas as empresas eles vão chamar. O porquê que ele vai fechar com a tua empresa? É o preço? Ele sabe que isso daí não é barato. Ele só precisa entender qual a solução que você tem para oferecer dentro do atendimento particular. Ei, tem agências de cuidadores de idosos aqui que estão perguntando para o familiar: a cuidadora vai precisar acompanhar seu pai para cortar o cabelo?
Seu pai gosta de ir pro parque. Assim, são coisas que estão vendendo demais. E isso eu vou mostrar aqui nos slides para vocês também, tá? São números comprovados, tá bom? Além do Google, né, de quem buscar já quer contratar, estar bem posicionado é o essencial. Né? O pessoal ele precisa entrar lá no Google e ver que de fato o que eu estou oferecendo vai solucionar o problema dele. Isso é muito interessante. Então o meu posicionamento ele conta muito. Né? Eu vou trazer um caso aqui para vocês do dono da CIMED. Cara, se você entra no Instagram da CIMED, você nem vê mais gloss, produtos, você vê o dono dando a cara a tapa e se posicionando. Falando, o meu conteúdo é esse, a solução que a minha empresa tem é essa. Então é interessante que o posicionamento de vocês esteja alinhado também, tá? SEO mais o Google Ads. Então, o SEO é tudo aquilo que eu parametrizo dentro da minha conta do Google, é a minha descrição, é as avaliações, é a maneira como eu explico para o Google e para o algoritmo e até mesmo para a inteligência artificial como a minha empresa funciona. Isso é muito interessante, tá? Porque o que mais tem aqui é empresa que não fecha contrato com a gente, mas que está com um perfil horrível. E depois fala que vai desistir do home care porque não rolou. Porque não soube alcançar o público, porque teve dificuldade de achar o profissional, o paciente. Gente, pelo amor de Deus, chega dessa história triste. Vocês precisam começar a ganhar dinheiro com isso. Se eu tenho um nicho que está ganhando espaço no mercado devido ao grande envelhecimento do Brasil e o grande avanço de doenças crônicas, por que eu estou parado aqui ainda? Por que a minha empresa não está vendendo como deveria? Então é interessante que vocês comecem a se policiar desse lado também. E aí, para fechar, né? Fechamento do contrato. Então, se a minha empresa se posicionou, se eu já me posicionei no Google, e se eu identifiquei que o SEO e Google Ads ele é interessante para alcançar esse pessoal, eu vou fechar contrato. Não tem outro caminho, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês aqui as ferramentas que são utilizadas para melhorar esse posicionamento. Então nós temos aí em primeiro lugar o tráfego pago. Se tiver alguma empresa que já investe, mas não está tendo retorno, manda aí, pode mandar aí. Quero ver. Manda aí para mim se é alguma empresa que não está tendo retorno com isso ainda. Isso é muito interessante, tá? Tem muita empresa que está investindo 3, 4 mil reais em tráfego pago com uma entrada de paciente. Eu tenho um cliente meu aqui investindo 800 reais, fechando 10 orçamentos por mês. Então, assim, é interessante que você alcance o seu público, tá? É interessante que você saiba se comunicar de forma digital com o pessoal que quer aderir aí e contratar o teu serviço. O SEO do Google, que é a otimização do perfil, que eu já passei aqui para vocês. Né? Isso é muito interessante que vocês façam. O conteúdo real, então é interessante também esse posicionamento da empresa de vocês, tem que ser um conteúdo real e dinâmico. E por último também essas parcerias médicas, tá? Bom, trouxe aqui para vocês números, né, de um dos nossos clientes. Essa empresa ela está alcançando aí uma média de 230 pessoas interessadas em contratar. Tá? Ainda vou trazer um número aqui para vocês mais oculto ainda, fechando essa média de 10 atendimentos que eu passei para vocês. Tá? Michael, como isso é possível? Sendo que eles estão pagando R$ 3,05 por clique. É possível. Tá? Se a gente clicasse aqui em métricas, a gente ia entender o porquê desses números estarem acontecendo. É público definido. Tá? Então, tem muita gente aí que fala que é gestor de tráfego, que vai fazer a sua empresa aparecer no topo do Google, mas tem lead procurando acompanhante de luxo, asilo. É esse serviço que vocês vendem? Eu acredito que não. Então, assim, tem muita empresa sofrendo com gestão de tráfego ou com posicionamento e perdendo muita grana porque não está se posicionando da maneira que deveria. Tá? Então, isso aqui são números reais. Uma empresa que investe uma média de R$ 800 no Google, tá? É tráfego pago isso daqui. Eles depositam ali R$ 800. R$ 800. Estão fechando uma média de 10 orçamentos por mês. Eu falo uma média porque nem todos são internação domiciliar. Alguns são deshospitalização, acompanhante. A gente sabe que é um cenário. Mas num contexto geral, 10 orçamentos por mês, como que vocês se veriam daqui a um ano? Investindo só R$ 800, tá? A gente sabe que a média que nós temos aí é quanto mais tu investir, mais fechamento acontecer. É essa a dinâmica e o segredo do investimento, tá bom? Outra coisa, o tráfego pago, né, mal posicionado, ele vai te trazer pessoas procurando asilo. Eu preciso de alguém aqui. Vocês têm asilo aí? Vocês são do asilo? Quero internar minha mãe.
Minha mãe está dando muito trabalho. Ou até mesmo profissionais procurando emprego. Tenho certeza que muita gente aqui sabe que isso é real. Muito profissional procurando emprego. A cada 5 pessoas que me chamam no Google, não, vai, a cada 30 pessoas que me chamam no Google, 25 são profissionais procurando emprego. E assim, tu tá pagando por esse clique, cara. Tá perdendo dinheiro. Profissional, a gente sabe que existem grupos para divulgar vaga. Então, para que eu vou pagar para atrair profissional? Não é legal, né? Então, assim, tô investindo no Google, quero paciente, quero mais dinheiro, né? Teve um cenário de uma cliente nossa que falou que estava tendo busca de acompanhantes de luxo. Como assim? O cara estava procurando uma acompanhante de luxo para o pai dele, para uma empresa de home care. Que tipo de posicionamento que essa empresa está tendo na internet? Por que estão procurando a empresa, procurando acompanhante de luxo para idoso e está aparecendo a empresa dela? Então isso é interessante vocês analisarem, esse posicionamento, tá? E babá. Tem empresas que fornecem esse serviço, é bem interessante também. Mas para home care que não fornece, muita gente procurando babá. A gente sabe que é diferente de uma criança típica, né? Pessoas procurando babá mesmo, babysitter mesmo. Procurando alguém para cuidar da filha dela. Então assim, tá pagando um clique que não precisava, entende? Bom, a sua empresa, ela está aparecendo nas respostas de inteligência artificial? Maicon, como que eu vou fazer para minha empresa aparecer aqui, ó, no Google Gemini, no Chat GPT? E essa Perplexity, que é uma inteligência artificial também, tem empresa que tá aparecendo lá. É a senhorinha que descobriu o Chat GPT, tá lá, eu preciso de alguém para cuidar da minha mãe. E o Chat GPT fala, ó, chama essa empresa lá. O site deles é esse aqui, ó. Eles são focados nisso daí. Tem empresa que está ganhando dinheiro com inteligência artificial e eles não estão pagando para o ChatGPT, não. Eles estão se posicionando da maneira correta. O algoritmo já entendeu o que aquela empresa faz. Então o que o algoritmo vai fazer? O que a inteligência artificial nas suas buscas vai fazer? Vai indicar. Ela é uma inteligência, ela precisa trazer solução. Então, se a sua empresa ela é posicionada como solução, automaticamente você atrai o público certo. E aí, a sua empresa ela também começa a aparecer nas respostas de inteligência artificial, tá? E mais um detalhe. Os aqui são clientes nossos, tá? Pode ser que alguns de vocês aí reconheça o feed de alguma dessas empresas. São nossas clientes, inclusive. Mas assim, o seu Instagram ele está entregando valor? Ele está um feed estruturado? Que eu vou trazer para vocês um cenário bem ruim aqui, que vocês não devem fazer, tá? Olha que coisa ruim. Imagens criadas por inteligência artificial. Maicon, que empresa é essa? Não existe, tá? Essa empresa não existe. Eu criei ela também com inteligência artificial só para trazer um exemplo. Eu acredito que vocês já viram alguma imagem parecida, assim, bem colorida por aí. Então, essa empresa não existe. Não estou pontuando a empresa de ninguém, tá? Essa empresa aqui eu criei ali na hora só para usar como referência. O que a gente identifica aqui? Tem muita poluição visual. O cara que quer contratar a tua empresa, ele não vai ler isso tudo. Cancela, esquece isso. Tem muito excesso de informação. Sem contar que você está muito amador, né? Ó, essa enfermeira aqui, tá na cara que ela não existe. E essa moça aqui com o enfermeiro conferindo os batimentos dela, também não existe. Né? Falta muita clareza aqui. Ele precisa, em 3 segundos, entender o que eu faço. Eu tenho 3 segundos para conquistar esse cliente por uma imagem. Né? Então isso aqui não gera confiança, isso atrai uma comunicação muito confusa e ele foca em tudo, menos no essencial, que é atrair o paciente ou o familiar. Por que contratar um home care? Nossa, só de ler essa primeira aqui eu já cansei. Então isso aqui é um conselho, tá? Não façam isso. Pelo amor de Deus. Tá bom? E aqui, esse é o momento de quem tem iPhone gravar a tela, que aqui vai ser aulão, tá? Como que a gente vai fazer, pessoal, para identificar esses erros no processo da venda? Eu tenho muito cliente aqui que fala, meu, chamou 30 pessoas aqui, eu não fechei um contrato. O que está acontecendo? Então vamos entender a fundo? Eu quero fazer outro comparativo. Eu quero comparar quem vende de quem tira pedido. Então eu vou trazer para vocês aqui um cenário de um vendedor e de um retirador de pedido. Tá? O que o vendedor faz? Ele escuta com atenção. Então vamos trazer aqui um cenário mais a fundo. O pessoal ligou ali ou mandou mensagem, gente, vocês são de home care, preciso de alguém para cuidar da minha mãe.
Tá, oi, como que é seu nome? Vamos atender, vamos escutar com atenção. Ela quer desabafar o que está dando dor para ela, o que está dando cansaço para ela. Tem empresa que já foca muito em apresentar a empresa. Ai, porque nós temos tantos anos no mercado e nós temos tantos pacientes atendidos e eu já ganhei várias verificações, meu Instagram é verificado, eu tenho o troféu. Tá, mas o que que isso vai resolver o problema do paciente que está acamado em casa? Nada, nada. Então, cancela isso. Você precisa escutar, tá bom? Quem vende, escuta. Que eu não consigo argumentar com o meu cliente se eu não entender o que precisa ser resolvido na vida dele. Beleza? Então vamos lá. Escutar com atenção. Isso é muito interessante para eu entender o cenário dele e entender a situação, né? Eu preciso explicar para ele também com clareza, né? Eu não preciso falar esse monte de coisa que eu falei aqui anteriormente. Precisa ser clara e objetiva a minha informação. Ó, eu tenho aqui um pacote de 12 horas, de 24 horas, são esses, né, valores, mas eu queria antes fazer uma visita aí. Eu posso chamar nossa enfermeira para entender o quadro da sua mãe? Sua mãe ela é vaidosa, ela gosta de fazer a unha. Gente, desculpa. Aí tu ganha o teu cliente da melhor maneira. Sua mãe ela é vaidosa, ela gosta de fazer a unha, gosta de fazer cabelo. Ele precisa se sentir abraçado, entendeu? Tem muita empresa já oferecendo orçamento para ela. Ou porque que é a sua empresa que vai fechar? Ele precisa que você tenha o melhor caminho para ele. E que você ajude ele a decidir. Ao invés de você falar para ele, ó, eu tenho um atendimento de 24 horas aqui, que é 13 mil reais, fala, ó, eu preciso entender o cenário da sua mãe. Mas assim, eu tenho um pacote de 8, 12 e 24 e a gente vai encaixar dentro do seu orçamento, da melhor maneira que ficar possível para você. Nesse momento, você já rompeu tudo aquilo que ela tinha formalizado de preço alto. Você apresentou solução para ela. Você demonstrou que ela vai conseguir trabalhar tranquila e vai ter equipe qualificada com a sua empresa cuidando da mãe dela. Dane-se o custo que isso vai ter no bolso dela. Ela vai parcelar, vai dividir com os irmãos. Mas ela vai dar um jeito. Que a sua empresa foi a única que demonstrou interesse. Mas agora eu quero entender de quem retira pedido. O que ele faz? Ele pergunta tudo igual. Ai, qual é o HD da sua mãe? Ah, tá, eu tenho aqui um pacote de 13 mil reais, 24 horas, quer ou não quer? Beleza, tem aqui e tal. Quando você achar que você deve contratar a gente, me chama aqui. Ah, nosso serviço é esse, eu vou enviar um FIS e uma fono uma vez por semana. Isso não resolve nada. Nada. O teu paciente, o teu cliente, ele já achou outra empresa. Tá? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês o que vai te ajudar a vender. Tá? O que te ajuda. O lead chegou, chama ele pelo nome. Isso é muito interessante. Senhor e senhora não existe nesse caso, tá? Eu falo porque nós estamos vendendo para pessoa física. Então, senhor e senhora não existe. Tá? A senhora é quando a enfermeira chega lá e for se comunicar com a paciente que está acamada, na cadeira de rodas, ou até mesmo sentadinha no sofá vendo novela, comendo cuscuz. Quem vai chamar ela de senhora é a enfermeira. Você chama o lead pelo nome. Tá bom? Espelhamento é muito interessante. O que vai acontecer? Tem um cliente aqui que ele falou que ele é dono de uma multinacional e ele precisa de um atendimento muito complexo para o pai dele. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos direcionar esse anúncio para pessoas que têm dinheiro para pagar. Eu não estou falando de quem está aqui na esquina da rua de casa se humilhando por um convênio, para uma liminar. Não, a gente vai vender teu trabalho para quem tem dinheiro para pagar. Tá? Então, assim, se eu estou falando com o CEO, eu vou me importar como um CEO também. Ele é CEO da empresa dele, eu sou CEO da minha. Mas aqui também teve a Luana, que me chamou de uma forma mais descontraída. Ela manda carinha rindo, ela manda carinha apaixonada. Eu vou espelhar o meu atendimento e me comunicar como ela se comunica comigo. Isso gera identificação no meu cliente. Ele entende a mensagem que eu quero passar. Tá bom? Outra coisa, responder rápido. Michael, mas eu tenho escala para fechar, eu tenho e-mail. Cara, contrata um atendente. Segunda a sexta que seja. Mas ele precisa de um retorno de até 5 minutos. Isso é muito interessante. Tá? E além dele precisar de um retorno em 5 minutos, tem muita empresa que não está fazendo isso daqui. Ó. Oferecer uma ligação. Oi, eu posso te ligar aí, Luana, para entender o cenário da sua mãe rapidinho? Rapidinho, 5 minutos, prometo. Só para me entender o que está acontecendo aí. Nisso eu já descobri que ela me pediu um atendimento 24 horas, mas a mãe dela faz físio, a mãe dela precisa de fono, só de ligar. Então isso já aumenta o meu ticket do valor que eu tenho a cobrar. Eu descobri que ela também não tem leito em casa e ela tá dormindo numa cama super desconfortável. Eu fecho parceria ali com uma empresa que vai me cobrar um X valor por um leito e eu vou inserir o meu lucro em cima e fornecer o leito para ela. A gente sabe que é um cenário muito comum dentro do home care. Empresas terceirizando mão de obra de tudo.
E o último é follow-up. Se caso tiver alguém aqui que não sabe o que é follow-up, é eu fazer um acompanhamento mesmo depois desse lead ter me chamado. Então eu preciso ter uma estratégia. Beleza, ele me chamou hoje, a gente conversou, tá, e amanhã, o que, que eu vou mandar para ele? E daqui 3 dias? E daqui uma semana? Enquanto esse cliente não fechar com você, esse lead é seu. Você pagou esse lead lá dentro do Google. Ele já te chamou sabendo o que a tua empresa fazia. Às vezes é uma estratégia, um tipo de comunicação que não deu certo, mas no follow-up vai ser algo que você vai falar que vai dar ali um toque de realidade nele. Não, é essa empresa aqui mesmo. Falei com várias, mas essa daqui falou que vai pedir pra cuidadora levar minha mãe no salão. Minha mãe é idosinha, mas a cuidadora dirige e ela vai levar minha mãe. Gente, eu tô falando algo assim, real, algo que eu tô vivenciando mesmo. As empresas, as familiares, elas não querem aquela formalidade de venda. Elas querem pessoas que abracem. Aquela ali carrega história. É a mãe dela. Tem gente aqui que atende o convênio e sabe como é desconfortável. Você ligar ali, a familiar ligar no convênio para reclamar que você não mandou um profissional na casa. Até essa informação ser resolvida, o convênio já te humilhou de todas as palavras possíveis. O gestor que está lá dentro do convênio já me chamou de incompetente e já mandou fechar as portas da minha empresa. Então, assim, foge desse cenário. Isso vai te trazer volume, mas não vai te trazer paz. Tem muito empreendedor que oferece o serviço de home care que não para um minuto. Eu já vi cliente quando começar com a gente trabalhar de domingo a domingo, porque não consegue na quinta-feira ajustar a escala do final de semana. Maicon, imprevistos acontecem? Acontece, mas a gestão ela é essencial. Aí não tem um bom processo dentro da escala, não tem uma boa comunicação com o time, chega final de semana, sábado de manhã, 15 furos. E aí? Convênio já tirou 3 casas de você, do nada você para de faturar mais 15 mil no seu caixa, por conta de um atendimento que não foi realizado, sem contar a multa por descumprimento de liminar. Cara, para de perder dinheiro. Pelo amor de Deus, para de perder dinheiro. E aí, trazendo esse cenário, o que acontece quando eu faço e aplico tudo isso aí que o Michael citou? Eu tenho um crescimento recorrente no meu faturamento, então eu tenho ali profissionais, parceiros, eu tenho pacientes particulares, tenho familiares satisfeitos e eu tenho dinheiro, né? A gente sabe que é o que todo mundo quer, né? Tenho dinheiro, eu estou lucrando com esses meus pacientes. Tem ali a Dona Maria, a Dona Dolores, a Dona Francisca, tudo satisfeito com a minha gestão. Que eu não estou precisando de uma liminar para atender ela. Ela está pagando o preço que eu cobrei e ela confia na solução que eu tenho para trazer para ela. Né? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Eu vou liberar para vocês um diagnóstico. Tá? Esse diagnóstico ele não vai rolar agora, em específico amanhã. Tá bom? E o que vai ser liberado nesse diagnóstico? Um cenário assim só pra gente entender o que tá rolando aí na empresa de vocês. Michael, eu vi ali o workshop, tirei vários prints, mas preciso de algo mais a fundo. Eu preciso entender o que tá rolando ali dentro da minha empresa, porque tem alguma coisinha faltando. Minha escala tá lá, minha gestão tá lá, minha auditoria tá lá, mas no final do mês a conta não fecha. Preciso de um diagnóstico para entender o que está acontecendo com o posicionamento da minha empresa. Então a gente vai liberar para vocês, também gratuito, tá bom? É interessante para a gente também entender o cenário e poder ajudá-los da melhor forma, tá? Maicon, para quem que é esse diagnóstico? Então, se vocês se identificarem com alguns desses tópicos, é para você. Empresas que querem vender mais. Vou começar pelo 1. Empresas que querem sair desse cenário crucial de depender de convênio, empresas que estão estagnadas ali com um paciente por mês entrando, empresas que querem escalar um faturamento para começar a conquistar o mundo e viajar para diversos lugares, mas não consegue. Porque a gente sabe que o nosso trabalho, nossa qualidade de vida é fruto do nosso trabalho. A gente sabe que a gente trabalha para isso também. Então é interessante que vocês tenham isso em mente, tá? Empresas que querem aumentar o faturamento. Tem muito cliente nosso que entra aqui com faturamento super baixo e, Maicon, me dá 3 meses aí e me ajuda. É isso que acontece, tá bom? Empresas que querem assumir o topo do Google. Gente, eu trouxe aqui para vocês o segredo. Se você não anotou, você perdeu. Mas você ainda tem a chance de recuperar isso no nosso diagnóstico. Então, quer assumir o topo do Google? Chama a gente aí que nós vamos te ajudar, tá bom?
Empresas que querem se destacar entre os concorrentes. Tá? Então tem muita empresa aqui que geralmente atendem a mesma região. Só que home care a gente sabe que ainda mais aqui em São Paulo é o que mais tem. Né? Mas nós atendemos o nível Brasil. Então nós já temos estratégias separadas para cada estado do Brasil. Né? Então assim, empresas que querem se destacar, sair dessa mesmice, ficar brigando por coisa de 5, 30 reais de plantão, ou até mesmo de orçamento com concorrente, gente, sai dessa rua escura. Pelo amor de Deus. Então, empresas que querem se destacar entre os demais concorrentes, esse diagnóstico também serve para você. Tá? Empresas que querem melhorar o seu posicionamento. Ou seja, Mike, eu estou entrando aqui no meu site, estou entrando no meu Instagram e o meu Google não fala do jeito que eu quero e não dá para ser bom em tudo, empreendedor. Não dá para você cuidar de escala, cuidar de operação e cuidar de marketing ao mesmo tempo. Senão daqui a pouco o problema da sua empresa vai ser você mesmo. Então, assim, aprenda a escutar e aderir novas ideias. Aprenda a entender o que está rolando e o que pode ser melhorado. Tá bom? Então, empresas que querem melhorar aí o seu posicionamento, esse diagnóstico também é para você. Tá bom? E empresas que já investem, mas não vendem. Tá? Esse mês mesmo entraram para nós 2 clientes de empresa que falou, inclusive aquela da acompanhante de luxo. Ela falou pra gente, ó, tem gente procurando novinha aqui pro meu pai. Pro pai, quer dizer. Estão procurando acompanhante de luxo pro senhor idoso acamado. Como assim? Não é esse público que eu quero. Eu quero prestar o serviço para pessoas que têm dinheiro e poder aquisitivo para pagar o que eu cobro. Então, assim, tem empresa jogando dinheiro fora, investindo em tráfego pago, não está alcançando o público que deveria, está perdendo dinheiro e está preso em convênio. Então, assim, se você se identifica com isso, esse diagnóstico também é para você, tá? Agora, eu vou disponibilizar aqui para vocês, tá bom? E aqui a gente já vai, né, abrir a parte de perguntas. Se você tiver pelo notebook, pode escanear esse QR Code, ele vai te direcionar para um formulário, tá? Mas eu vou pedir aí para que vocês também comentem aqui no chat, eu quero. E o Marcos dá um oizinho, Marcos. Oi, pessoal, muito boa noite. O Marcos vai direcionar para vocês o link desse diagnóstico, tá? Então ele vai enviar ali para vocês o link que vocês vão utilizar para aderir esse diagnóstico. São o que 8 perguntinhas e aí a gente já vai marcar uma reunião para entender a fundo. Ou seja, não vai ser um workshop falando de forma geral, vai ser uma reunião estratégica tratando o assunto diretamente para o teu negócio, tá bom? Então vou contar aí com a colaboração de vocês para vocês mandarem aí, né? Do eu quero, né? Podem mandar eu quero aqui no chat. E agora vamos fazer o seguinte, tá? Parado aqui nessa página mesmo, eu vou pedir para vocês verem na parte de baixo tem uma mãozinha levantada. Vou pedir para vocês levantarem a mão quem tiver dúvidas, tá? E a gente vai conversar agora. Eu quero ouvir as dúvidas de vocês. Então a gente vai trocar aqui experiências. Eu vou chamando vocês pela ordem e eu quero que vocês participem disso comigo, tá bom? Pode levantar aí. Oi, pessoal, boa noite. Acho que a Ana levantou a mão, a Ana Camila. A Kelly solicitou um contato do Marcos. Eu achei muito interessante. Kelly, pode deixar que o Marcos vai entrar em contato com você. Tá? Ele vai agendar esse diagnóstico contigo. Fica à vontade, tá? Pessoal, tá com dúvidas? Querem sanarem algumas dúvidas ao vivo? Pode perguntar o que vocês quiserem voltado ao marketing. Algum slide que deixaram vocês aí com alguma pendência de imaginação. Fica à vontade. Esse momento é de vocês, tá? Quem não quiser ligar o áudio também, o microfone, pode enviar no chat também por escrito que a gente checa. Isso. Tivemos dúvidas sobre a gestão, acredito que seja a gestão de escalas, que a Ana Camila perguntou. Ela gostaria de saber um pouco mais sobre essa gestão. Você consegue me ajudar a localizar essa pergunta? Então, ela só mandou Achei. sobre a gestão. Aqui nós temos intensivo para cuidadores, para ficarmos mais perto da nossa equipe. Aqui o técnico prefere trabalhar como cuidador devido ao valor ser mais justo e o pagamento sem demora. Beleza, deixa eu ver aqui. Na verdade, a Ana não é Ana, né? Ela é o e-mail da filha dela, é isso? E a Letícia teve pergunta dela também, né? Beleza.
Como vocês viram lá no começo do nosso slide, a Letícia ela ficou responsável pela nossa aquisição de cliente, o que é voltado aí ao SEO também. Então vou dar espaço aí para a Letícia explicar para vocês o que é o SEO. Lê, teve um pessoal aí que perguntou no chat, o que é o SEO no Google? Vi aqui. O Adler de Anjos pode explicar sobre o que é SEO no Google. O SEO é todas as palavras, toda a descrição, tudo que a gente coloca sobre a nossa empresa no Google. Então, por exemplo, a minha empresa ela é de cuidadores de idosos em São Paulo, Zona Leste. Eu tenho que fazer o Google entender tudo isso sobre a minha empresa, entender quais quadros a gente atende, quais quadros a gente não atende. Então, são umas palavras-chave que a gente coloca no Google, por exemplo, para segmentar o público, por exemplo, que o Michael até comentou que tinha um cliente, por exemplo, que recebendo leads para outro tipo de acompanhante. Isso era um erro de SEO, ou seja, as palavras estavam fazendo o Google entender outra coisa. Então, quando a gente coloca o SEO é orgânico também. Então, quanto mais a gente coloca as palavras-chave no nosso Instagram, no nosso site, o Google detecta. Então, ele entende sobre o que é a nossa empresa. Então, são todas essas palavras que a gente coloca em todas as nossas redes sociais e no site também. Então, é muito importante o site estar bem escrito. A gente não colocar um texto só porque acha ele bonito ou só porque conta a história da empresa, mas se ele não tiver essas palavras-chave, o Google não vai conseguir colocar você no topo lá do Google, no ranking. Isso aí, Lê. Nós tivemos também a participação da Paloma. Eu já fechei e estou muito feliz com essa equipe maravilhosa, Homecare Ferreiras. Paloma, foi muito incrível a nossa entrada, né? A gente até participou ali de um bate-papo bem intensivo no Google e também no Instagram, né? E aí, o que acontece? A Paloma, ela estava num cenário bem crítico, pessoal, né? Não vou abrir detalhes, mas assim, a Paloma, ela estava assim, perdida, ela não sabia como direcionar e como encontrar esse pessoal, e através do nosso diagnóstico, ela, não, beleza, quero fechar um orçamento, e foi o que acabou acontecendo, né? Ela acabou virando nossa cliente, ela até abriu com a gente ali alguns cenários que comoveu não só ela, como nós também, né? Se vocês quiserem entrar lá no Instagram, a gente compartilhou, que foi uma reunião que nós fizemos, e o marketing, ele vem para isso também, né? Nós aqui, como estrategistas e aquisição de cliente, nós não focamos somente em grana, sabe? Digo, quando isso é voltado para nós, é interessante que o nosso cliente ele se identifique com a gente, com o nosso serviço também, tá? Então, a Paloma em específico, ela estava ali num cenário bem delicado, onde ela estava com algumas parcerias que, né, inclusive uma antiga empresa, estava direcionando um público totalmente diferente para ela. E, cara, assim, no momento que você identifica que precisa empreender e que tu abre o teu negócio, tu não quer perder dinheiro. Tu quer empreender de verdade, tu quer entrar pro jogo entendeu? Pra ganhar mesmo. É assim, eu quero conseguir cliente, eu quero conseguir paciente, eu quero todo mês paciente novo entrando, quero chegar a dezembro ter que negociar com a família valor maior para trabalhar ali no Natal e Ano Novo. Essa é a loucura que a gente quer ver vocês participando. É ganhando dinheiro a mais todo mês, tá? Stephanie, gostaria de um orçamento com vocês. Seria a partir do diagnóstico? Eu não consegui acompanhar tudo. Perdão, o dia de hoje está bem corrido. Eu entendo que está bem corrido. Muita gente não conseguiu entrar porque não conseguiu finalizar os pagamentos dos profissionais, gente. Vocês acreditam? E eu posso falar uma coisa para vocês? Quando eu era da coordenação, eu apanhava muito nisso. Eu apanhava demais. Sempre que eu pagava todo mundo, surgia um profissional. Ah, eu não recebi. Eu ia olhar, nem era da minha empresa. E tem muita empresa pagando profissional que nem sabe de onde é, viu? Tem empresa perdendo dinheiro, pagando plantão que nem aconteceu. Então é interessante vocês terem aí esse feeling e essa gestão bem estruturada, porque o home care tudo vai tirar dinheiro de vocês, tá? E sobre o orçamento, sim, ele é a partir do diagnóstico, tá bom? Stephanie, né? Ele vem a partir do diagnóstico, então é interessante que vocês, né, preencham ali o link, o Marcos vai enviar para vocês, né? Mas é a partir do diagnóstico que a gente consegue aí melhorar esse posicionamento, tá? Exatamente, que a gente consegue identificar todos os gargalos, né? Se o gargalo está no comercial de vocês, se está no tráfego pago, se está no posicionamento do Instagram, se precisa de um site novo também. Então, a gente consegue colocar
tudo já direcionado para o negócio de vocês, é bem personalizado, não é um pacote fechadinho para todas as empresas. Cada uma tem as suas especificidades. Isso aí. A Stephanie falou que já chamaram ela. O Marcos, ele é muito rápido, gente. O Marcos, ele é rápido de verdade. E aí, o que acontece? Amanhã, nós vamos retornar o contato com vocês novamente. Tá? Então, a gente vai perguntar aí se o conteúdo dele agregou, se vocês ficaram com alguma dúvida. Então, amanhã no grupo, a gente vai abrir o grupo que vocês já estão, para vocês sanarem dúvidas, tá? E a partir de lá, vai se tornar o nosso grupo de network. Vocês viram aqui no chat que não tem profissionais que atendem plantão participando, a gente tem aqui donos de home care, e o que mais acontece são empresas aí na rivalidade, né, e brigando por tudo, e aqui a gente vai trazer isso como um network, como um diferencial, e eu conto aí com a participação de todo mundo, pra gente trocar contatos, trocar figurinhas, trocar indicações, e até mesmo trocar indicação de farmácia, de empresas que fornecem materiais, a gente sabe que tudo é necessário, né? Bom, mais alguém aqui com dúvida? Vocês conseguem mandar aqui pra gente? Alguém aí? Acho que eu tinha visto alguém levantar a mão. Alguém levantou a mão, gente? Eu não vou lembrar agora. Bom, eu acredito que não. Né? Mas tá. Então, eu vou me colocar à disposição, Stephanie. Acho ótimo, sou do Rio e me procuram de São Paulo. Não tinha colega para indicar. E recentemente uma cliente nossa recebeu um orçamento do Rio, que também não conseguia atender e não tinha quem indicar também. Então, assim, é legal para trocar essas figurinhas, né? Acho super interessante, super válido. E eu vou abrir o grupo lá para vocês participarem disso também, tá bom? E para tirar dúvidas, tá? É muito interessante que vocês tirem dúvidas com a gente também, tá? Então, a gente vai disponibilizar para vocês lá a abertura do grupo, tá bom? E em cima disso, nós já vamos preparar um segundo workshop. E aí a gente vai trazer mais a fundo a questão da venda. Então a gente vai mostrar para vocês ali os scripts, a gente vai mostrar ali para vocês como deve abordar, o que não devem fazer, tá? E também atrair aí outros tipos de público também, tá bom? Então, eu acredito que ninguém mais tem dúvida. Tá. Como posso ter mais informações sobre o cruzamento com a inteligência artificial? Gostaria de entender melhor. Bom, vamos lá. A Letícia, ela explicou aqui sobre o posicionamento ali do SEO, né, a otimização do SEO. E o que acontece? Eu tenho por trás disso a inteligência artificial do Gemini, que é a inteligência artificial do Google, e eu tenho também o algoritmo. Ponto. Se eu me posiciono bem pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo Google, pelo site, pelo meu atendimento, o algoritmo ele já entendeu o que a minha empresa faz. Então, quando alguém usar algum tipo de palavra-chave, por exemplo, você sabe que dentro do chat GPT ou do Gemini, o pessoal usa a palavra muito específica. Então, vai ter uma senhorinha que vai falar, chat, minha mãe tem Alzheimer, me indica uma empresa para cuidar dela em casa? Alzheimer, palavra-chave. Chat, minha mãe teve um AVC, palavra-chave. Como que eu faço para inserir essas palavras-chave? Otimizando o SEO. Então, se eu otimizo esse SEO de uma forma bacana, o Google ele já entende o que a minha empresa faz e a própria inteligência artificial ela começa a identificar e indicar a minha empresa para pessoas que buscam. Tanto que eu trouxe aqui uma empresa tendo uma busca de 48%, isso é um número muito grande. Então, assim, é interessante que vocês estejam com esse posicionamento bem alinhado também, tá bom? E uma coisa legal também de saltar é que o ChatGPT ele puxa absolutamente tudo sobre a sua empresa. Então, ele puxa o site, ele puxa o Google Perfil de empresa. Então, ele já disponibiliza, por exemplo, o endereço, né, pelo Google Maps. Ele já disponibiliza quantas avaliações e que são boas lá no Google Perfil de empresa, sua nota no Google Perfil de empresa. Ele já entrega isso tudo mastigadinho para quem procura lá no ChatGPT. Então, o posicionamento em todas as redes sociais é eficiente nessa procura. A gente tem que estar presente em todas com essas palavras-chave, por exemplo, AVC, Alzheimer, se você atende toda a região, qual bairro específico você atende, quais tipos de plantões, tudo isso tem que estar lá, sim, lá nessas redes sociais. Isso aí. A Letícia é massa, gente. A Letícia é massa. Nós aqui, nós temos um time maravilhoso, pessoal super estratégico voltado ao nicho de vocês. Então, eu espero de verdade que vocês contem com a gente nesses próximos capítulos, tá? Eu vi que tem pessoal aí solicitando orçamento, mas eu sei também que tem um pessoal que está começando. Então, fiquem tranquilos que nós não vamos visar somente questão de custo
tá? De orçamento e feche um contrato alto com o meu marketing. Não, quero ajudar vocês de verdade. Porque querendo ou não, a empresa de vocês crescendo, né, é super bacana que nós participemos disso. Então contem com a gente aí sempre que precisarem. Pode falar, Marcos. Galera, muito boa noite mais uma vez. Todos aqueles que estão solicitando aqui no chat, tá? O orçamento, o diagnóstico gratuito, por gentileza, me dá um alô no telefone que eu mandei para vocês, porque existe aí, tá? Uma diferença do nome de usuário de vocês com o nome de usuário lá no WhatsApp. Só para não ficar complexo por aqui, combinado? Isso aí, mas por via das dúvidas, o Marcos vai disponibilizar para vocês lá no grupo também o link que deve ser preenchido, tá? Se caso vocês quiserem mesmo ali tirar alguma dúvida à parte, o Marcos ele tá aí totalmente disponível, eu também, tá? Vocês vão ver que a minha foto de perfil tá com esse rostinho aqui mesmo, esse sou eu, tá? Vocês vão ver que lá eu vou estar aparecendo, vai estar minha foto e podem me chamar, fiquem à vontade, me coloco à disposição para ajudá-los aí no que for necessário. E assim, vamos para cima. A gente teve muitas empresas de verdade que eu recebi de mensagem hoje, Maicon, não vou conseguir entrar, não finalizei os pagamentos. Tem profissional aqui subindo pelas paredes querendo Pix. De verdade, muita gente, por isso que a nossa sala não lotou como deveria, né? A gente teve uma média de 30% dos participantes que entraram, mas muita gente mesmo passando por dificuldade aí dentro das suas empresas. Então vocês que conseguiram participar, desde já agradeço aí a participação de vocês. Né, e peço que vocês contem com a gente para o que for necessário, tá? Eu me chamo Maicon, sou o proprietário aqui da Auditório e a partir de agora vocês contem conosco aí para o que for necessário, beleza? Lê, Marcos, querem se despedir também? Sim, pessoal, muito boa noite. Quem está aqui realmente já está empenhado, né, nesse caminho de fazer o faturamento da empresa de vocês aumentarem. Então, vamos ir firmes e fortes para conseguir mais e mais clientes até o final desse ano. Isso aí. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos e precisando, estou mais do que à disposição, viu? Contem comigo. É isso então, pessoal. Agradeço aí a participação, né? Que Deus abençoe aí, rumo a esse aumento de pacientes. Rumo aos 300 pacientes, você viu, tem gente aqui sonhando bem alto e eu fico tão feliz quando eu vejo isso, Lê. De verdade mesmo. Fico muito feliz. Então é isso, pessoal. Até uma próxima, tá? Conte com a gente para o que for necessário e nos colocamos à disposição. Tchau, tchau.